Continuando, África do Sul, potência econômica. A África do Sul, segunda maior economia da África em 2018, tem a economia mais diversificada do continente. O país apresenta expressivos depósitos minerais com reservas de ouro, manganês, platina, cromo e diamante. Além do mais, tem como destaques as belas paisagens naturais, os parques nacionais, que são ricos em vida selvagem, e o setor energético e siderúrgico, que está em franca expansão. O setor de mineração, principal fonte de recursos da África do Sul, é responsável pela maior produção de ouro e platina do mundo. Além disso, o país detém 75% do total de reservas de carvão da África e 3,4% das reservas mundiais dessa fonte de energia. As minas de carvão em atividade no território geram 70% da energia elétrica consumida no país. Todo o setor mineral responde por 11% do PIB sul-africano. Outro setor importante da economia sul-africana é seu parque industrial, concentrado principalmente no entorno de três grandes cidades, Cidade do Cabo, Durban e Porto Elizabeth. As indústrias alimentícias, têxteis, siderúrgicas, químicas e mecânicas têm modernos equipamentos. Aqui nós temos o olhar geográfico, né? No gráfico a seguir, observe os principais produtos exportados pela África do Sul. Depois responda: de qual setor da economia a maior parte deles provém? Então, aqui tem o gráfico, África do Sul, principais produtos exportados, né? E aí a gente vê aqui que os principais produtos, a maioria vem do setor primário, mais especificamente da mineração. Do total das terras da África do Sul, 12% são aráveis, onde são produzidos milho, trigo, cana-de-açúcar, sorgo e etc. Os principais animais de criação são aves e carneiro. No entanto, o setor primário corresponde a apenas 2,8% do PIB, índice muito inferior ao apresentado pela maior parte dos países africanos. Além disso, esse setor emprega apenas 4,6% da força de trabalho, o que demonstra o caráter intensivo da atividade, com o uso de maquinário e técnicas mais modernas de cultivo. Com o objetivo de aumentar a geração de renda das propriedades agropecuárias, o governo incentiva o turismo rural e ecológico, promovendo as belezas naturais do país associadas ao uso comercial moderno da terra. O que tem aumentado o fluxo do turismo? O que tem aumentado o fluxo de turismo nesses locais. Além das savanas com sua fauna característica e das belas praias, o país oferece aos visitantes atrações culturais, como o antigo Cabo da Boa Esperança, situado na cidade do Cabo, a qual foi avistado em 1488 pelo navegador português Bartolomeu Dias. A passagem para as Índias, conhecida por sua importância histórica, transformou-se em um dos pontos turísticos mais atrativos do país. Agora nós vamos para a página 54. A África do Sul ela faz parte do BRICS, Grupo de Economias em Desenvolvimento formado também por Brasil, Rússia, Índia e China. Mesmo não sendo a maior economia africana em termos de PIB, analistas justificam a presença do país no grupo por considerá-lo o principal país da África, onde os desafios internos são menores e as políticas externas são mais sólidas que as dos demais países africanos do continente. Apesar de a África do Sul apresentar a economia mais dinâmica e diversificada do continente, o desemprego, que representa quase 27% da força de trabalho, a pobreza e a desigualdade são desafios para os sul-africanos. As limitações estruturais e a baixa capacidade da mão de obra são alguns dos fatores que atrasam o desenvolvimento do país como um todo. África do Sul, organização territorial.
Aí mostra aqui os setores da agricultura, de floresta, improdutivo, pasto e principal área industrial. Então vocês veem que o país ele acaba sendo mal aproveitado, né? Com base no mapa da África do Sul, liste os locais ou a região onde se concentra a produção industrial, as áreas de exploração mineral, a produção agrícola, a criação de ovinos e polos turísticos. Bom, aqui nós temos a produção industrial na cidade do Cabo, Kimberley, Joanesburgo, Pretória e Durban. A exploração mineral nós temos na Pretória, Joanesburgo, Cidade do Cabo e Nelspruit. Produção agrícola, nós temos na Cidade do Cabo, Nelspruit, Joanesburgo e Pretória. Ovinos, centro e norte do país, polos turísticos, norte e nordeste do país. Egito, limitações naturais. O Egito é a terceira maior economia do continente africano, com um PIB de mais de 250 bilhões de dólares em 2018. Como estudamos anteriormente, o Egito está sob a atuação do clima desértico e semiárido. Assim, grande parte do seu território é ocupado por paisagens desérticas. Essas condições naturais desafiam as possibilidades econômicas do país. Como resultado, a pressão sobre os recursos naturais é intensa, ainda mais considerando o tamanho de sua população, de quase 100 milhões de habitantes. Grande parte dela concentrada às margens do Rio Nilo. A gente já falou sobre o Egito, a importância do Rio Nilo, a agricultura, como é feita. A agricultura tem um relevante papel na economia do país, embora o espaço de cultivo esteja limitado a menos 4% do território. Essa quantidade de terra produtiva é pequena para a demanda crescente da população. Por isso, a agricultura praticada é do tipo intensiva, com uso de maquinário, fertilizantes e mão de obra qualificada, o que contribui para um grande rendimento agrícola. A construção da represa de Assuã foi essencial para a agricultura egípcia, pois possibilitou o controle das cheias do Rio Nilo e a irrigação das terras próximas a seu curso. A agricultura do país é voltada de forma predominante para a exportação, na qual se destaca mundialmente na produção de algodão, que chega a 1/3 da safra mundial. A mineração do Egito também é importante, baseada principalmente na produção de petróleo, gás natural e fosfato. Este formado por fósforo e oxigênio é encontrado em rochas e sedimentos marinhos e muito utilizada na produção de fertilizantes, na correção do solo e como suprimento nutricional para animais. A produção industrial tem forte ligação com os recursos explorados no país, com destaque para o refino de petróleo, produtos químicos e agroindustriais, além da indústria automotiva. Página 56. No setor terciário, o turismo é fundamental para a economia. Os turistas são atraídos pelos monumentos do Antigo Egito, como as pirâmides e as esfinges de Gizé, e pelas praias e cassinos. No entanto, muitos setores da economia foram impactados pelas incertezas políticas após os conflitos sociais de 2011, que derrubaram o presidente Hosni Mubarak. O turismo foi uma das atividades econômicas mais afetadas, especialmente pela proliferação de organizações islâmicas radicais. Na atualidade, com o aumento da sensação de segurança, esse setor vem sendo impulsionado novamente. Especialista afirma que a tecnologia é uma ferramenta essencial para estimular o potencial das nações menos desenvolvidas. Mesmo com recursos limitados, alguns países africanos se destacam no desenvolvimento de inovações tecnológicas que podem melhorar a qualidade de vida de sua população.
A Nigéria, por exemplo, vem estimulando a criação de empresas de tecnologia que desenvolvem soluções para os problemas enfrentados no país, em áreas como agricultura, educação, saúde e infraestrutura. Esse também é o caso do Quênia, como mostra o texto a seguir. Como a tecnologia está revolucionando as salas de aula na África rural. A poucas horas de carro ao norte da capital queniana de Nairobi, em uma área remota na reserva de Samburu, a escola primária de Kiltamani era só um esqueleto, um punhado de longas carteiras de madeira e um pedaço de quadro negro, tentando servir a centenas de estudantes das aldeias vizinhas. Agora, a escola primária de Kiltamani tornou-se um exemplo de sucesso de uma sala de aula sem fio e habilitada para a tecnologia, graças a mentes emergentes da comunidade tecnológica em expansão do Quênia. Usando tablets Kill projetados pela empresa de software BRCK, sediada em Nairobi, crianças Samburu, meninos e meninas, estão aprendendo a ler e a desenvolver habilidades matemáticas básicas, entre outros objetivos educacionais, enfatizando a ideia de que o conhecimento é poder e ampliando seu crescimento futuro. Além disso, as mulheres Samburu, cujas tradições e costumes costumam mantê-las em casas, também estão indo à escola, dando um exemplo para seus filhos, fazendo algo que nunca antes conseguiram fazer. Elas, elas querem inspirar seus filhos a levar a educação a sério, diz o fotógrafo esloveno Cyril Jasbek. Antes da fotografia, Jasbek estudou economia, uma base que lhe serviu em uma busca por contar a história do espírito empreendedor da África, com destaque para extraordinárias faíscas de criatividade, progresso e planejamento que muitas vezes vão de encontro às ideias estereotipadas a respeito do continente. Toda viagem começa com o primeiro passo para o Quênia. Em muitos dos países vizinhos, essa jornada começou com a internet de banda larga. Uma década atrás, a África Oriental e a África em geral ficava à margem do resto do mundo, desconectados da internet de alta velocidade que atravessava oceanos, países, continentes para construir uma comunidade global em rede. A região obteve seus primeiros cabos de fibra ótica em 2010, semeando o florescimento das comunidades tecnológicas. Para as mulheres da tribo Samburu, os avanços tecnológicos permitiram que elas usassem tablets para ampliar suas habilidades e conhecimentos, aumentando o valor da educação nessa tribo tradicionalmente nômade. Foi fascinante ver o choque entre cultura, tecnologia e desejo, diz ele, Jasbek, aludindo à tensão inerente da modernidade e da identidade cultural. Por um lado, as telas estão tomando conta de nossas vidas. Por outro lado, a tecnologia pode ser usada como solução, inspirando e preparando a próxima geração do Quênia a fazer parte da paisagem competitiva global. Na próxima aula, nós vamos continuar, né, falando das raízes da desigualdade econômica, né? Aqui a gente vê a revolução digital que promete ser positiva para a redução das desigualdades da África, para reduzir o número de locais desconectados. Isso porque se trata do continente com menor acesso à tecnologia digital. Estima-se que 18 dos 20 países menos conectados do mundo dos africanos. Bom, na próxima aula a gente pega esse finalzinho da página 57 e continua aqui na página 58, ok? Tchau, fiquem com Deus, até a próxima aula.